De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos os telespectadores da TV Educadora. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito das ações aí de todo o trabalho, né, da Divina Misericórdia. A gente já falava aqui da questão da expansão, né, irmão, de toda a mensagem que vocês começaram a levar e que tem atraído muitas pessoas, com outras cidades adotando o modelo, né, e, vamos dizer assim, abrindo filiais, né, da Divina Misericórdia, e sempre com um trabalho muito grande, eu digo também, na construção do voluntariado, das pessoas que abraçam a causa e que a gente tem que destacar imensamente, né? A gente destaca nesse aspecto, sem o voluntariado, a comunidade não funcionaria, simplesmente isso. Nós temos a destacar dois fatos. Uma questão é a questão religiosa, aqueles que buscam aí consagrar sua vida no trabalho aos mais necessitados, no trabalho ao próximo. E temos inúmeras pessoas ao redor que nos auxiliam voluntariamente, prestando seus serviços para poder possibilitar que a comunidade possa funcionar. Para manter a estrutura que nós temos atualmente, seria praticamente impossível se nós precisássemos contar com 100% de funcionários contratados. Não há como, você não funcionaria. Mas uma coisa que eu acho muito bonita, e às vezes é pouco falado, ou pouco destacado, é que nós trabalhamos, principalmente, isso é muito bonito, com aquelas pessoas às quais, às vezes, nós assistimos. Quando nós acolhemos as pessoas, muitas delas, em virtude de problemas de saúde, elas não têm condições de oferecer absolutamente nada em termos do aspecto de contribuir com alguma ajuda. Não estou dizendo financeira, mas mesmo no aspecto de serviços da casa, manutenção, etc. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que estão em cadeiras de rodas, são aquelas pessoas que estão acamadas, que usam fraldas, que contam com algum tipo de doença que não permite, ela precisa ser cuidada, né? Então, essa pessoa tem os cuidados necessários. Mas nós temos muitas pessoas que nós acolhemos, que às vezes, na sua situação de vulnerabilidade, ela precisa realmente, naquele momento, passageiro, por algum tempo, ela precisa de um apoio para poder se reerguer. E eu acho interessante porque, aí sim, estas pessoas, ao serem acolhidas nos primeiros dias, elas vão se reerguendo, e depois, até enquanto se estrutura, no caso, enquanto a gente faz um trabalho de tentar reatar vínculos familiares que às vezes estão rompidos, essas pessoas nos ajudam nos serviços da casa, né? Então, é muito bonito, eu acho isso uma coisa muito bonita, de você ver, de repente, uma pessoa que chegou hoje na nossa casa, em qualquer uma de nossas casas, de repente ela precisa de ser levada ao banheiro para se dar um banho, fazer a barba, trocar a roupa, etc. E, de repente, com o passar dos dias, ela já está ajudando o outro que está chegando, né, e que está precisando de ajuda. Então, isso eu acho uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa que faz resgatar a autoestima da própria pessoa, porque, de repente, aquela pessoa ela está tão sem autoestima que ela acha que ela não serve para mais nada, nem para cuidar de si mesma. E, de repente, ela se vê estendendo a mão para alguém que necessita. Então, isso também é um fato muito importante a ser destacado. Perfeito. Irmão, né, quando se tem esse voluntariado, a gente tem alguns tipos de voluntários lá na casa, né, aqueles que são com ações específicas, que vão pontualmente, algumas pessoas que voluntariam algumas vezes, e aqueles que fazem parte da Irmandade. Sim, sim. Se nós separarmos, nós vamos encontrar assim. Quem faz parte da Irmandade, nós temos são divididos em dois tipos de irmãos, que a gente diz assim. São todos irmãos do mesmo jeito, mas nós temos aqueles irmãos que fazem a chamada dedicação exclusiva, né? Então, por exemplo, no meu caso, o irmão Marco, que todo mundo conhece, são aquelas pessoas que eles não trabalham fora, eles trabalham só na comunidade e ficam diretamente na comunidade, independente de tempo, de sábado, domingo, é doação.
Então, nós temos vários irmãos nesse sentido, que estão ali, que a gente chama fazem parte de uma comunidade de vida, né? Alguns residem na comunidade, moram junto e etc. E nós temos aqueles irmãos que a gente chama de aliança, que são pessoas que têm o seu trabalho, que trabalham nas empresas aí de Batatais, na usina, trabalham em bancos, etc., tal, na cidade, mas que também fazem parte da Irmandade. Só que a gente chama de são irmãos de aliança, porque eles não têm a chamada dedicação exclusiva. Então, qual é a participação desses irmãos? Naquilo que ele pode, de acordo com a disponibilidade do seu tempo, né? Então, fazem formação conosco, às vezes viajam conosco, às vezes vai na comunidade, ajuda lá uma manhã, às vezes acompanha alguém ao hospital, às vezes auxilia na confecção de documentação, porque é muito papelada que a gente tem, burocracia que não acaba mais. Então, quer dizer, essas pessoas são chamados irmãos de aliança. É claro que nós temos irmãos que têm habilidades específicas e eles colocam isso também à disposição. Por exemplo, no caso dos enfermeiros, né? No caso, então, são irmãos que a gente chama de aliança. E os voluntários, aí principalmente no campo técnico, né? Que é aquelas especificidades que a gente precisa, são especialidades como, por exemplo, a gente necessita de mais. Assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, então, fisioterapeuta. Então, são profissionais que vêm somar conosco, né? E que eles fazem ali a doação do seu tempo, 1, 2 horas por semana, né? E que para nós é de grande valia, porque nós, primeiro que a gente não tem essa capacidade técnica de querer desenvolver qualquer tipo de projeto nesse sentido, porque a gente não é da área. E segundo, também mesmo que fôssemos, nós temos tantas outras coisas para estar administrando que não haveria tempo de a gente dar atenção. Eu lembro aqui, a gente lembra da questão dos contadores de história, né? Que eu sempre digo assim, as pessoas, mas eu não tenho habilidade, eu queria ajudar a comunidade, mas não sei como. E eu sempre digo para as pessoas assim, não precisa de você ir contar a história, mas você precisa ir ouvir a história que vai ser contada, né? E o que vão contar para você não é o conto de fada, a historinha que a gente... Não, é uma história real, é uma história verdadeira. Que às vezes nós que estamos na comunidade, nós que fazemos parte da Irmandade, a gente está ali correndo atrás de banco, a gente está correndo atrás de alimentação, a gente está correndo atrás de medicamento, você está correndo atrás de aluguel, é prédio, é reforma. Então, você está super envolvido com todas essas atividades e, de repente, você tem ali aquele cadeirante, aquela pessoa que está na cadeira de roda, que não consegue andar, que ela quer conversar. Ela simplesmente quer contar a história dela, ela quer contar e precisa, de repente, você ter um tempo de sentar 40 minutos, 1 hora e ouvir. Então, isso é uma coisa fantástica. É terapia para os dois lados, a gente diz assim, tanto para o doente, para o nosso assistido que vai estar ali contando, alguém que dê atenção para ele, alguém que entra na vida dele, na história dele, isso é muito importante para ele, e também para aquele que vai ouvir. Eu costumo dizer, Luciana, e isso a gente tem experiências fantásticas, de pessoas que é muito comum também, muitas pessoas que não são assistidas nossas, elas vão até a comunidade para buscar apoio espiritual. Isso é muito comum. As pessoas chegam lá, elas querem uma oração, elas querem uma conversa, elas querem desabafar, problemas seus, pessoais. E a gente atende. Então, de repente, às vezes, nesse inteirinho da pessoa estar esperando para poder ser atendida, ela acaba se envolvendo com algum assistido, conversando, etc. E tal. E aí, quando ela chega, às vezes, na minha sala para conversar, ela já está sorrindo, ela diz, não, mas eu pensei que eu tinha um problema. Mas vindo aqui, conversando com algumas pessoas aqui, eu percebi que eu não tenho problema, o meu problema é muito pequeno se comparado a tantas pessoas que estão aqui, que estão em situações bem piores, que estão precisando de muito mais ajuda do que eu. Então, isso eu acho assim, muito interessante quando a gente observa isso. E é uma coisa, Luciano, essa questão desse tratamento humanizado, humanitário, não estritamente técnico e profissional, que faz uma diferença muito grande, porque nós temos hoje, é uma coisa que a gente fala com dor no coração, mas nós temos muitos convites que a gente não consegue atender, de pessoas que nos convidam porque conhecem as nossas casas, a nossa realidade,
e que nos convidam para estender esse trabalho, né? Nós temos convite de cidades como Sertãozinho, como Franca, como Igarapava, que a gente está com os convites aí, mas nós não temos como atender, porque a gente sabe a dificuldade que é na parte burocrática, porque você tem que fazer toda uma documentação para poder estar desenvolvendo esse tipo de atividade num município diferente. E também, como disse Jesus, né? A messe é grande, os operários são poucos, né? Porque precisa de gente para poder fazer o trabalho acontecer. A gente não pode ir numa aventura, né? Mas está aí, porque as pessoas hoje, mais do que nunca, elas estão necessitadas desse tipo de tratamento humanizado. As pessoas não são robôs. E uma ação cultural agora em parceria com a Cocred, né, irmão? Nós agradecemos aí o pessoal da Cocred, que nos procuraram já faz bastante tempo, visando possibilitar essa parceria para que pudesse ser... eu acho bonito porque, aqui no intervalo, conversando com o Luciano, eu não sou expert nesta área, mas o Luciano é doutor nessa área, mas eu acho tão bonito porque o Minas, eu ouvi uma vez numa igreja em Ribeirão Preto, mas o coral somente, né? Eu nem sabia que eles tinham toda essa atividade que o Luciano poderá até explicar melhor. Mas quando o pessoal da Cocred nos procurou, realmente nós temos várias frentes. É claro, quando alguém chega para nós e pergunta do que vocês estão precisando, nós estamos precisando de tudo, né? Porque como nós temos um sistema de atendimento que funciona como pensão completa, a gente pode dizer assim, então você precisa desde fralda geriátrica, de medicação, de vestuário, mas o que mais pega às vezes é a questão da alimentação, porque você tem que oferecer aí 3 a 4 refeições diárias e é um trabalho ininterrupto, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, nós não fechamos. Então é uma batalha todo dia, porque tem que preparar a alimentação para... Hoje, por exemplo, em Batatais, nós fornecemos uma média de 150 almoços, 150 café da manhã, 150 jantares, 150 café da tarde. Então, se eu olhar só para café, aliás, para almoço e janta, são em torno de 300 por dia, com os nossos acolhidos, assistidos, com aqueles que passam só para se alimentar e vão embora, né? Então, para nós, eles nos propuseram, então vamos arrecadar o alimento, quer dizer, possibilita que a pessoa possa ter acesso a uma peça de primeiro nível, né, um espetáculo fantástico. Eu vou estar lá, com certeza, vou levar muitas pessoas da comunidade também para ver, porque vale a pena, em troca de 1 quilo de alimento, que se você fosse em qualquer teatro, em qualquer lugar, 1 quilo de alimento, você não entraria no teatro, né? Você conhece o preço e tal, quer dizer, foi uma coisa assim, é uma ação social, verdadeiramente, da Cocred, possibilitando 2 coisas. Primeiro, ajudar uma entidade que necessita, e eles estão em todos os municípios que passam, escolhendo uma ou outra entidade. Dessa vez somos nós, mais para frente pode ser a PAI, a BADEF, uma outra entidade. Ações pontuais que eles estão fazendo nesse sentido. E também, eu acho bonito levar a cultura, fazer com que as pessoas tenham acesso, porque quando nós falamos de cultura, a ideia que se tem é que é coisa cara, é de rico. Né? O pobre não pode. E eu, conversando aqui em off com o Luciano, ele estava me contando algumas coisas do teatro, e eu confesso que eu não tinha conhecimento disso, né? E eu tenho certeza que muita gente não tinha conhecimento, porque se nós olharmos, Luciano, se você perguntar, se Batatais tem um pouco mais de 60 mil habitantes, eu não sei não se eu falaria besteira, quantos mil já entrou nesse teatro? Sem dúvida. Quantas pessoas de Batatais conhecem o Teatro Municipal, né? Então, está aí a oportunidade, não só de conhecer o teatro, mas de poder assistir um espetáculo belíssimo com essa companhia Minas de Ribeirão Preto. Eu até pediria ao Luciano que falasse um pouco da peça que vai ser apresentada, né, essa ópera que será apresentada pela companhia Minas. Perfeito, né? Só para a gente recordar aí também, né, que a gente tem um teatro que está aproximando seus 40 anos, né? É a segunda ópera que a gente recebe, né? A primeira foi La Traviata esse ano, e só para recordar, né, mesmo com toda a parceria, as ações, né, o convite estava R$ 40 inteira e 20 meia, só para a gente ter a ideia de quanto está acessível aí
para se assistir essa ópera, né? Então a gente sabe, a ópera é um espetáculo musical, né, que hoje a gente leva muito pelo lado clássico, mas ele era um espetáculo popular, né, antigamente, tá certo? Essa ópera específica se chama O Barbeiro de Sevilha. Muitas pessoas podem estranhar e achar que não conhecem, mas todo mundo já ouviu aquela musiquinha do Fígaro, né? Que às vezes está até em desenho animado, do Pica-Pau, do Pernalonga. Então conta a historinha desse barbeiro, né, da cidade de Sevilha, na Espanha, apesar de ser cantada em italiano, né, a gente também lembra isso. As óperas mais conhecidas são em italiano, apesar da maioria das óperas serem alemãs. Mas essa ópera conta essa história desse barbeiro especificamente, né, das aventuras desse barbeiro, e extremamente acessível. Se a gente for pensar que a gente está doando 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser empregado nesse trabalho fantástico que a Comunidade Divina Misericórdia faz, eu sinceramente, eu fico envergonhado. Eu estou dando mais de 1 quilo de alimento não perecível pelo meu ingresso, tá certo? Porque eu acho que é uma maneira de ajudar um pouquinho mais. E aí eu deixo até esse apelo, né? Os ingressos já estão disponíveis tanto no teatro, tanto na Comunidade Divina Misericórdia. Você já pode fazer a troca. Eu aproveito para fazer uma pequena correção, porque no convite, como eles fazem em várias cidades, não sei se o irmão notou isso, saiu errado a doação, né? Porque como eles fazem em várias cidades, na hora de reformular o convite, acho que teve um errinho da gráfica ali, que a doação ficou como se fosse para uma outra entidade, mas é para a Divina Misericórdia, tá certo? Sim, sim. Então esse convite já pode ser retirado ou no teatro ou na Comunidade Divina Misericórdia, levar 1 quilo de alimento não perecível lá e já fazer essa retirada, já garantir o seu lugar. E por isso que eu falo, procurem logo, não deixem para o dia do evento, que pode ser que você fique de fora. Os lugares são limitados, e se a gente deixar para a última hora, talvez a gente não consiga atender todos que procurem. Na La Traviata lotou o teatro, e eu tenho certeza que nesse espetáculo vai lotar. Então corra e troque o seu convite na Divina Misericórdia ou no teatro, e à medida que os convites forem saindo, nós vamos reabastecendo, né, onde sair mais, ou na Divina Misericórdia ou no teatro, para atender aí até o final todo mundo. É até interessante, uma ação, eu achei bonito, de um professor, né, da Escola de Comércio. Ele, sabendo da importância que isso tem para os alunos, ele incentivou os seus alunos. Então, para você ter uma ideia, o primeiro dia que eu peguei os ingressos, eu não sei a capacidade total, mas o primeiro dia que eu peguei, foram lugares. 100. No primeiro dia, nós vendemos 100. Né, porque ele vai levar 2 salas de aula. Então, nós já temos menos de 400 convites disponíveis. Então, eu penso assim, e tem muita gente telefonando para saber como é que eu faço para ir buscar onde que eu vou. Então, você pode me procurar, pode procurar o irmão Marcos, pode ser no Lar Madre Teresa, aqui na antiga FEBEM, ou aqui no Jardim Alvorada. A gente sempre pede para a pessoa telefonar primeiro, porque às vezes a pessoa tem algum tipo de dúvida, eu já levo o alimento agora, eu levo o alimento. Então, você já leva o seu quilo de alimento, nós estamos separando para depois fazer o balanço geral, é claro, para prestação de contas, isso é muito importante. E também no teatro, o Luciano está nos informando do espaço, tudo. Você pode levar lá o seu quilo de alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. É claro que eu agradeço ao Luciano pela lembrança, porque se você vai pagar R$5, R$6 num quilo de alimento, gente, você não compra um refrigerante PET. Então, se você puder doar 2 quilos mais, não tem problema. Nós agradecemos e muito. E você propiciar não só as escolas, mas também a família. Eu tenho certeza que se você pegar a sua esposa, pegar seus filhos, a sua namorada, e for assistir, depois que você assistir, você vai sair, você vai falar, puxa vida, valeu a pena. Você não vai se arrepender. Tenho certeza disso. Irmão, eu queria reforçar, né, a gente está pedindo um alimento, mas reforçar que tipo de alimento. Porque também tem aquelas coisas que a comunidade necessita um pouco mais, né? Lembrar, gente, que sal não é alimento, então, por favor, não doe sal, né? Às vezes, tá bom, fubá, às vezes vai, mas não doe fubá, né? Vamos doar coisas que realmente, né, vão ajudar a entidade, já é barato, né? Não vai querer economizar demais. A gente até, é claro, a pessoa vai doar, o que for doado, vamos receber de bom coração. Mas quando a pessoa telefona para a comunidade e pergunta, eu sempre digo assim, é o básico. Você lembrou bem a questão do sal, é um tempero, né? A gente diz. Mas o que é o básico? É aquilo que você realmente não tem como ficar sem. Então, a gente sempre diz, é o arroz, feijão, óleo, açúcar, café.
essas coisas, elas são... Porque o restante a gente complementa. Né? As saladas, nós plantamos, nós ganhamos. Então, ou seja, aí você complementa essa questão da alimentação. O café é mais difícil, até por questão do próprio preço, né? Então, a gente sempre tem muita dificuldade com o café. E a questão do arroz, do feijão e do óleo é porque são alimentos que você usa todo dia. No almoço e na janta você usa esse alimento. E realmente, aquilo que eu digo, eu tenho uma casa feminina hoje, com acho que em torno de 15 mulheres, que aí sim, é menos, etc. E tal. Mas os demais, a maioria são homens e que comem bastante. Então, isso realmente vai. Se você vai no Alvorada, são 10 quilos de arroz todos os dias. Se você vai aqui no Madre Teresa, são 15 quilos de arroz por dia. Isto eu estou dizendo porque a gente sempre faz macarrão. Para poder compensar um pouco, fazer menos arroz, faz um pouquinho de macarrão. Então, não adianta. Então, é uma quantidade de arroz que você tem que fazer por dia. Se eu juntar todas as casas, é 30 quilos de arroz por dia. Se você falar tem 300 quilos de arroz, dura 10 dias. Né? Então, parece esquisito isso, mas é uma realidade. Então, a gente reforça aí esse pedido, você que puder nos ajudar, você que quiser, você é empresário que de repente quiser comprar uma quantidade maior e trocar pelo ingresso e dar um presente para os seus funcionários. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho essa atitude bonita também. Você vai estar nos ajudando e vai estar presenteando aí seus funcionários para que estejam no dia 5, é bom reforçar sempre, no dia 5 de outubro, né, uma quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal, aqui em Batatais. Então, nós aguardamos todos vocês lá, nós vamos estar lá para até agradecer a presença de vocês e essa ajuda, e principalmente também ao pessoal da Cocred por essa parceria que com certeza já deu certo. E olha, eu saliento isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai sair de coração repleto, né? Porque está colaborando com uma ação social importante aqui do município e vai ver um espetáculo que é formidável, né? Acho que quem nunca assistiu uma ópera é a chance, né, de ver um espetáculo belíssimo, com figurino, com luz, com música fantástica e executado pelo pessoal do Minas, que é especialista na região disso, né? São os melhores na região com isso, com músicos da mais alta qualidade, com sopranos, barítonos, tenores excepcionais. Então, não perca essa oportunidade única de assistir o Barbeiro de Sevilha. Eu tenho certeza que a gente vai receber outras óperas nos próximos anos, não é? Mas dificilmente vai receber as mesmas. Né? Vai ter uma rotação disso. Então, para quem ainda não assistiu o Barbeiro de Sevilha, eu recomendo, porque é formidável e faz toda a diferença aí para a gente conhecer culturalmente esse espetáculo. Ainda falando da Comunidade Divina Misericórdia, a gente fala exatamente disso, né? Cada casa tem um público, tem um perfil, né, irmão? De idosos, de pessoas doentes, porque muitas vezes também tem essa crítica, né, da ação social. Mas fulano poderia estar trabalhando, né, e etc. O público é muito vasto e a gente tem pessoas em uma condição de precariedade que não teriam um atendimento se não existisse a comunidade. Eu costumo dizer assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar. Nós temos que partir do pressuposto específico de cada pessoa, a situação de cada pessoa. E aquilo que eu falei, de repente, quando você toma consciência o porquê que a pessoa está naquela situação, de repente você fala, puxa vida, se fosse eu, não sei como estaria. Então, nós não podemos julgar. Nós sabemos que temos alguns casos que são crônicos, né? E a gente tem que aprender a aceitar e conviver aquelas realidades que a gente não pode mudar. Aquilo que a gente pode modificar, nós vamos fazer esse trabalho. E, graças a Deus, a gente tem conseguido sucesso, sim. São muitas pessoas que passaram conosco, que ficaram um mês, que ficaram 2 meses ou até mais tempo, e que hoje, graças a Deus, foram reintegradas às suas famílias, estão trabalhando, estão bem. Pessoas que estão estudando. Tivemos aí as professoras aqui do CAIC voluntárias, nossa, a Valéria, a Sandra, o pessoal aí, fazendo um trabalho fantástico de alfabetização de pessoas que não sabem escrever, de questão de pessoas que estão buscando aí a 8ª série, o ensino fundamental, o ensino médio. Nós tivemos aí, pelo trabalho delas já, um nosso assistido que passou em um vestibular, está cursando faculdade. Então, isso para nós é fantástico.
Porque não adianta eu querer, de repente, uma pessoa que está sem as duas pernas na cadeira de roda falar que eu vou fazer ela andar. Não vou, então eu vou ter que trabalhar com ela naquela circunstância. Eu fiz todo o esforço possível para tentar localizar algum parente, não consegui. Ou então, mesmo às vezes, em alguns casos, nós conseguimos localizar algum parente, mas às vezes o parente não quer. Se dependendo do grau de parentesco, pode aí se mover uma ação judicial, mas a gente sabe que isso demora, isso causa sequelas, causa transtornos terríveis. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso. Eu penso assim, aquilo que a gente pode oferecer, nós oferecemos. Então, quando você disse da variedade de público, né? Então, nós temos, por exemplo, a Casa Feminina. Quando eu falei de 15 assistidas, Luciano, eu tenho 7 que têm comprometimento mental. Que elas não conseguem se gerir sozinhas, né? Algumas delas não conseguem tomar banho sozinha. Tem que ter alguém para ajudar. Então, e não estou dizendo que elas não andam, elas andam. Bonito, eu acho, isso que muita gente não sabe, né? Os nossos assistidos, que são assistidos também da Badef, porque vão lá fazer a físio. Os nossos assistidos que vão para o claretiano, para a hidroterapia. Assistidos nossos que vão para a PAI, tem um monte, que vai para a PAI de manhã, ou fica o dia inteiro na PAI. Então, é tão bonita essa parceria das entidades de Batatais. Então, quer dizer, as pessoas precisam conhecer essa realidade antes de simplesmente olhar e falar, não, está errado. Não, primeiro é bom conhecer. E eu queria aproveitar, você falava aí tanto do teatro nosso, que realmente tinha um orgulho de Batatais, né? A nossa comunidade, Luciano, nós temos, como nós falávamos da Irmandade, nós temos o pessoal que trabalha com música, né? E nós fomos convidados e nós entramos num festival de música religiosa aqui em Ribeirão Preto, né? E nós conseguimos, aí, de 10 finalistas, nós classificamos 2 músicas, né? Então, nós estaremos aí, daqui a pouco eu falo, mas nós estaremos na sexta-feira lançando o nosso ano aí, para nós é um jubilar, né? 15 anos de Comunidade Divina Misericórdia, né? Nós vamos passar um ano todo aí celebrando isso, mas no dia 14 de outubro, então, o nosso Ministério de Música da comunidade, membros da comunidade, vão estar no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. Eu até brinquei, porque nós fomos lá em uma reunião em Ribeirão Preto, o irmão Elton foi, junto com o Janderson, né? E o pessoal brincava, né? Não, nós vamos com a camiseta da comunidade, olha que bonito. Não, tem que ser esporte fino, social. Mas vamos estar lá, defendendo 2 músicas classificadas, com um corpo de jurados, músicos, técnicos da área, realmente, que elogiaram muito as 2 canções, principalmente a parte da questão de melodia, etc. E tal. Então, quer dizer, é a comunidade que, quando você falava, lembrando aí do Teatro de Batatais, eu lembrando aqui agora, a comunidade Divina Misericórdia vai estar lá no Pedro II, em Ribeirão Preto, apresentando 2 músicas classificadas dentre um monte de música que foi da região toda, são 23 municípios que participaram, e nós conseguimos colocar 2 entre 10. Né? Então, também fica já o convite, né? Lá o preço não vai ser alimento, vai ser R$5, né? Mas dia 14 de outubro, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. E mostra também aí o poder, né, transformador da cultura. Né? Mas a gente fala assim, a educação, a cultura, porque eu falo hoje. Eu fico feliz, as pessoas não entendem isso, né? Eu fico feliz que às vezes eu estou na comunidade e eu vejo o pessoalzinho sair para ir para o Caique. Então, às vezes, sai 3, 4 de bicicleta a pé para estudar. Né? O pessoal vai para o Portinari para estudar. O pessoal que está na comunidade, que vai agora para o Claretiano fazer faculdade. Aquele que já fez, que já terminou. Né? Então, isso é muito bonito. Eu acho assim, por isso que eu sempre falei, tentar oferecer o resgate total da autoestima da pessoa. Não é simplesmente falar assim, não, eu dou a comida porque ela está com fome. Sim, vamos dar a comida porque ela está com fome, ela está com dor, é o remédio, é o atendimento médico, ela está com problema de envolvimento com bebida alcoólica, vamos tentar ajudar nesse sentido. Ela está procurando um parente desesperado, vamos tentar. Então, tentar atender no global. Nós vamos para um intervalinho, na sequência, o último bloco com o irmão Francisco, e depois a gente tem também Batatais Futebol Clube, mas eu queria fazer um intervalo na nossa conversa para falar de um outro assunto, né, que tem preocupado a todos aqui na cidade, que é a questão das queimadas. Né? Nós temos imagens de ontem, olha o absurdo que foi,
né, essa queimada de ontem. E, gente, é um apelo, né, a todos os batataenses, né, que não coloquem fogo em lixo, que não coloquem fogo em terrenos baldios. A gente está num período de muita seca e é um risco não só, né, que esse incêndio se alastre e acabe atingindo residências ou comunidades rurais, mas é uma questão de saúde pública, tá certo? Uma bituca de cigarro, uma latinha, um plástico laminado, um vidro jogado numa rodovia, num terreno baldio, pode causar incêndios. Então a gente pede para todos que colaborem e que denunciem, tá certo? Podem chamar a polícia. Queimadas e incêndios são crimes, tá certo? Então diz que 190, caso veja pessoas abandonando entulho em beiras de rodovias, lixo em terrenos baldios ou causando incêndios aqui na nossa cidade. É uma questão de saúde pública e é uma questão de sobrevivência de todos nós. A gente está num período intenso de estiagem, né? A gente falava com o irmão Francisco há um tempo já da história da campanha da fraternidade, né? Pensando na questão dos biomas, da natureza, né? E a natureza tem mandado a conta, infelizmente, né? A gente tem visto a conta cara aí que vários países têm pago com terremotos, com tufões, com furacões, e o nosso problema hoje aqui, como Portugal sofreu no começo do ano, é essa questão dos incêndios, né, que não atingem só a questão do horto, das florestas, de canaviais, mas de terrenos, devido à nossa irresponsabilidade. Então, se existe problema, todos nós fazemos parte da solução. Cuide desses espaços, não coloque fogo e denuncie caso esteja observando alguém cometendo uma dessas irresponsabilidades, tá certo? Vamos falar a respeito do ano jubilar aí, dos 15 anos da comunidade e dessa comemoração que se inicia, irmão. Para nós é uma satisfação muito grande, porque a gente jamais imaginaria, quando nós começamos, né, de que em 15 anos nós estaríamos no estágio que nos encontramos hoje. Então a gente diz assim, é sim um motivo de alegria, é um motivo de festa. Então no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós estaremos aí fazendo um tríduo de lançamento, né, do 15º ano da comunidade. Então, ou seja, a gente vai contar os dias, começa o primeiro dia, a gente fecha o 14º ano e vamos iniciar aí o 15º ano, que vai ser um ano inteiro, onde nós teremos várias ações. Então, a gente começa nesse final de semana, sexta-feira, dia 29, depois sábado, dia 30, e domingo, dia 1º de outubro, e a gente vai encerrar o ano que vem, dia 1º de outubro. E durante todo esse ano, então, nós teremos aí várias atividades que a gente vai estar divulgando durante esse período. Mas, de imediato, o que nós queríamos convidar a todos vocês que são colaboradores nossos, todos vocês que participam das nossas atividades, né, que se sintam convidados a participar conosco. Na próxima sexta-feira, às 19h30, aqui na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, nós estaremos recebendo vários padres amigos e também o nosso arcebispo, Dom Moacir, que vem de Ribeirão Preto para presidir a Eucaristia, e fazer o lançamento deste ano jubilar nosso, 19h30, sexta-feira, dia 29, agora de setembro, sexta-feira próxima. Então, 19h30, você é nosso convidado, sinta-se em casa conosco nesta celebração. No sábado, dia 30 de setembro, nós teremos a Santa Missa, celebrada pelos padres claretianos, lá na antiga FEBEM, no Lar Madre Teresa, onde aqueles que já fizeram os votos estarão renovando. São 11 irmãos que já fizeram esses votos que vão renovar. Na sexta-feira, nós teremos 3 irmãos que vão fazer pela primeira vez os chamados votos de pobreza, obediência e castidade, que a gente diz no estado de vida em que estiverem, se casados, se solteiros, não importa, mas de trabalho evangélico na comunidade. Então, na sexta-feira, nós teremos... são 2 mulheres e um homem, a irmã Deise, a irmã Lucimar e o Wesley. Os 3 estarão aí publicamente assumindo esse compromisso com a comunidade. E depois, no domingo, a gente sempre faz de manhã, mas como nós temos batizados, então a gente vai fazer a apresentação dos novos, né? Então, são 11 que chegaram neste último ano e que manifestaram o desejo de iniciar um processo de formação na comunidade.
Então, na missa da igreja de Santa Rita, às 19h30, na Igreja Matriz de Santa Rita, no próximo domingo, dia 1º de outubro, a gente faz a apresentação dessas 11 pessoas. E aí, é claro, toda a comunidade vai estar presente junto ali nesta missa. Então, são 3 dias que a gente vai estar fazendo esse lançamento desse ano jubilar. E aí, é claro, a gente pretende lançar, já com essas músicas classificadas, um CD, que também possa contar a história um pouquinho da comunidade, com algumas canções e também com algumas falas de pessoas que passaram, que foram atendidas conosco, alguns testemunhos nesse sentido. Então, ou seja, a gente quer lançar uma revista, talvez lá em setembro do ano que vem, que conte toda essa trajetória, da qual a educadora faz parte, né? E tantas pessoas que, inclusive, já partiram desta vida, mas que fazem parte. E a gente não esquece que muito nos ajudou para que nós pudéssemos estar aqui. E, sem sombra de dúvidas, eu sempre falo da educadora, porque todas as vezes que eu pedi, as portas foram abertas para que nós pudéssemos estar falando da comunidade. Então, a gente sabe que se a comunidade é conhecida hoje, vocês têm parte nisso. Bom, quero agradecer a presença, deixar mais uma vez as portas abertas para a comunidade, desejar sucesso aí em todas as ações, irmão. Eu tenho certeza que esses 15 anos é apenas o primeiro passo de uma caminhada profícua e de auxílio ao próximo. Aí pode contar sempre com o nosso apoio. Nós aqui agradecemos todos vocês, esperamos poder contar com vocês dia 29, às 19h30 na Igreja Auxiliadora, e se Deus quiser também dia 5 de outubro no Teatro Municipal, com o Barbeiro de Sevilha. Boa tarde. Vamos a um rápido intervalo. Na sequência, o tema é Batatais Futebol Clube. Não sai daí, nós voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, agora na companhia do presidente eleito do Batatais Futebol Clube. Lobanco, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, eu que agradeço, né, a todos os telespectadores aí da Educadora. É sempre um prazer, né? Eu fico bastante satisfeito quando a gente pode expor aqui o que nós estamos pretendendo fazer durante esses 2 anos da nossa gestão aí. Então, nós estamos aqui hoje apresentando o Jameli, né, para que ele faça uma pequena exposição aí da empresa dele, né, que se irá direcionar aí o programa de sócio-torcedor. É um programa que pelo menos agora, na primeira reunião que nós fizemos, nos deixou bastante impressionado de ver a modernidade, a praticidade que vai ser aplicada aqui. Então, nós estamos nesse caminho e pretendemos implantar. Então, eu vou deixar o espaço bastante livre aqui ao Jameli, que é conhecido por todos nós e tal. Então, nós estamos bastante focados nesse novo projeto aí, vamos levar isso adiante para a gente conseguir êxito. Jameli, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês, estar aqui em Batatais, né, depois de algum tempo, sem visitar aqui a cidade, e entrando, né, nesse novo projeto de modernização, de reestruturação do Batatais aí com o presidente Lobanco, e com muita possibilidade, né, de crescimento, de potencial, já que praticamente o campeonato está aí. A gente tem 3 meses, mas é muito rápido, então não pode perder tempo. E Jameli, o Batatais tem isso, né? Ele tem uma marca muito forte, né? Tem uma estrutura dessa tradição já muito forte, mas precisa ser melhor trabalhado. O nome Batatais, a tradição, é um time que centenário, né? Daqui 2 anos já vai fazer 100 anos, uma história de Série A2, de Série A3, de conquistas. Então tem o nome, né? O branding da marca é muito forte, né? Então a nossa ideia é, em parceria com o presidente, potencializar isso, né? Envolver a cidade toda. Não é só um programa de sócio-torcedor, é um programa de envolvimento da cidade, do comércio, das indústrias, da população, até um pouco do setor público, de todo mundo comprar a ideia, né? E abraçar realmente o time para que tenha um campeonato bom e que o estádio esteja lotado, né? Eu acho que o principal é esse envolvimento da população para encher o estádio. Sem sombra de dúvida. E a gente sempre brinca, né? O brasileiro, ele é um pouco médico, ele é um pouco técnico de futebol, né? A gente tem sempre essa questão aí, mas quando a gente fala de torcida ou de time, né, tem que ser a 12ª camisa, né, Lobanco? Tem que vestir a camisa, não adianta só cobrar
né, e não fazer a sua parte como sócio-torcedor. O que às vezes me impressiona com o Batatais, né, e eu falo isso, eu não sou uma figura de campo, eu não acompanho tanto, etc. Mas o que me incomoda muitas vezes em acompanhar é aquelas pessoas que não colaboram, que criticam o tempo todo, né, que querem que as coisas sejam do jeito delas e são as primeiras a pedir cortesia para entrar no jogo, a primeira a querer ganhar a camisa e não a comprar, né? Eu chamo isso de parasita de time, né? Como a gente tem isso na música, tem uma série de outros locais, que são as pessoas que não colaboram com nada, reclamam de tudo e não fazem acontecer. E, infelizmente, a gente ainda carrega esse tipo de pessoa que a gente tem que deixar de lado e começar, de fato, a pegar o verdadeiro torcedor, né? Que é quem veste a camisa, quem apoia, quem colabora e quem, de fato, faz a diferença para a história do time. Exatamente. Nós convivemos ainda com essas situações, né? Eu não sei, provavelmente nós temos essas situações em vários locais, não seja só aqui em Batatais, sem né? dúvida. Sem dúvida, né? Mas esse projeto, essa proposta, isso que nós estamos agregando aqui juntamente com o Jameli, o Bernardo junto conosco, toda a nossa diretoria, é um projeto extremamente moderno, que resgata todos esses torcedores e aqueles também que não são torcedores, né, e que poderão ter a sua adesão, né, um sistema extremamente eficaz, né. Nós tivemos uma reunião hoje já, ficamos falando lá, por volta de mais de 1 hora, com uma exposição muito positiva, né. Agora, nós temos que responder, a nossa cidade tem que dar a resposta, o nosso trabalho tem que dar a resposta, as pessoas que nós vamos designar para fazer esse tipo de trabalho, de captação e tudo, terá que ser eficiente, né, para que a gente tenha o resultado que a gente espere. Agora, me causou muita surpresa, honestamente. Eu conhecia superficialmente, né, alguns projetos, alguns programas aí de sócio-torcedor, mas que não tinha a abrangência que tem o programa dele. Realmente é pena que nós temos aqui um tempo relativamente curto para que a gente possa expor tudo isso, né? Mas isso, com o tempo, com as adesões, as pessoas irão começar a entender e conscientizar de como é esse projeto e até através da adesão e tudo isso, as pessoas vão se familiarizando com isso. E os resultados, eu tenho certeza que vão ser altamente positivos, porque é de uma praticidade fantástica, né? É uma coisa super moderna, com pessoas capazes, ele, o irmão dele na empresa, são pessoas extremamente capazes e que é a evolução do futebol, exatamente para evitar esse tipo de coisas que a gente convive aí no dia a dia. Jameli, qual é o panorama e a perspectiva, né? Que tipo de programa vocês estão pensando em oferecer? Não, o nosso programa é um modelo que a gente já tem uma expertise hoje. A gente tem mais de 40 instituições que trabalham com esse modelo de sócio-torcedor, de fidelização do simpatizante, né? Que é tanto de futebol como de basquete, como vôlei. A gente tem escola de samba. Então, são ferramentas que a gente tem de marketing para atrair o torcedor e realmente dar uma qualidade para esse torcedor que vai no estádio, né? Tratar o torcedor como um cliente realmente, né? Então, o programa funciona você vai ter faixas, né, de programas de valores, que um é da arquibancada, o ouro, o prata, isso a gente vai ainda conversar e definir tanto os valores como os tipos de programa que a gente vai lançar. Esse próprio programa, ele tem uma rede de benefícios que hoje são mais de 1.500 lojas no Brasil todo, que você tem ou um desconto, ou você ganha um brinde, ou você tem uma facilidade. E isso vale para todo o Brasil, né? É um cartão pré-pago também que você pode carregar, que funciona no mesmo sistema de celular. Então, é um projeto que tem a ideia de envolver toda a cidade, né? Não é só o torcedor que gosta de futebol que pode ser sócio do Fantasma. A família desse torcedor, o filho, vão ter algumas promoções para pessoas de mais de 60 anos, para as crianças de menos de 12. Então, a ideia é realmente envolver a cidade comprar a ideia e cada jogo ser uma festa,
né? Uma festa de confraternização, que as famílias voltem a ir ao estádio e que dessa forma, de alguma maneira, consiga reverter a parte financeira para ajudar na gestão, né? Que o grande desafio do futebol é você fazer um futebol transparente, um futebol sério e que seja sustentável também, né? Sem dúvida. Então essa é a proposta que nós temos para ajudar, é mais uma ferramenta para ajudar o clube a buscar receita onde hoje ele não tem. E de fato é um desafio que a gente vê em todas as categorias, né? A gente tem time grande, consagrado, com dívidas milionárias, né? Que não conseguem consolidar esse trabalho. E é fundamental ter esse tipo de trabalho, como você coloca bem, para a sustentabilidade. Hoje a gente pensa em ações ou um trabalho sustentável, ou a gente pensa na extinção de clubes, de empresas, de marcas, de tudo, né? Ou a ação é pensada a longo prazo, com o pé no chão, ou esquece, né? A gente passou dessa época de empurrar as questões com a barriga e achar que algum dia os problemas se solucionam. O Brasil está vivendo um momento, tanto econômico como político, de mudança, né? Eu acho que chegou a hora da gente realmente dar um passo para frente. A gente está tendo, a Lava Jato é um exemplo disso, as reformas políticas da Previdência, enfim, tudo o que está acontecendo é uma oportunidade que a gente tem de dar esse passo para frente, né? E no futebol acontece a mesma coisa, né? Você vê aí grandes clubes com dívidas imensas, você vê clubes que estão acabando, clubes tradicionais do futebol, principalmente do interior paulista, né? Que são clubes centenários também, como o Batatais, que passam por dificuldades e fecham as portas, né? E não tem como recuperar. Então, a nossa proposta, através do contato do Bernardo, que é um cara que tem um currículo, uma história no futebol e tem um nome, né? A gente foi procurado pelo Bernardo, apresentou o presidente. As conversas estão bem encaminhadas, estão andando. Claro, por uma questão de contrato, uma questão de mandato, ainda não pode ser assinado nada ainda, tem alguns trâmites aí que tem que acontecer para ter essa transição de uma gestão para outra, mas as coisas estão bem encaminhadas, o primeiro passo já foi dado, acho que acredito até que o segundo passo já foi dado também, e a projeção que a gente tem lá da empresa, pelos estudos e por tudo que a gente viu, é de que o Batatais pode ser um case de muito sucesso, por tudo que envolve aqui, né? Pela cidade, pelo gosto que o torcedor tem pelo futebol, pela vontade das pessoas, pelas pessoas envolvidas também, que isso é muito importante, né? Para dar credibilidade para um projeto. Visão? Obrigado, Renato. A gente fica muito satisfeito, né, de ouvir isso. E você pode ter certeza, você já deve nos conhecer, né? Conhecer toda a nossa diretoria também. E nós vamos nos envolver de corpo e alma nesse projeto, né? A posse ainda não posso dizer ainda, nós tivemos algumas reuniões já, mas a coisa não caminhou, né? Nós estamos fazendo algumas tratativas finais aí. Nós esperamos que ocorra o mais rápido possível, porque eu acho que é extremamente desconfortável a gente continuar trabalhando sem a posse, porque existe sempre um conflito, alguma coisa que, né, não fica apropriado a algumas situações. Então, nós vamos continuar nessa linha aí, trabalhando mesmo, já encaminhando, mesmo porque, mesmo sem a posse, nós temos que pôr o carro para andar, porque, como diz aqui o Jameli também, ele é profundo conhecedor de futebol, ex-jogador, tem empresa que cuida de futebol, que faz uma série de projetos, sabe que o tempo é curto, né? E nós sabemos, e o torcedor sabe que o tempo é curto. Então, nós temos que continuar trabalhando, por enquanto, paralelamente, né, até a gente solucionar esse problema da transição, para que a gente definitivamente possa carrear e nortear tudo que a gente tem que fazer. Mas parado não vamos ficar, mesmo sem a transição. Tá? A hora que tiver que ser, vai ser, mas temos que acelerar bem, porque o tempo é bastante curto. E o que mostra também a questão que hoje, né, uma das questões fundamentais para o futuro do Batatais é agilizar essa transição o mais rápido possível, porque a gente já está com o campeonato chegando aí e várias medidas têm que ser assinadas, documentadas. Então, quanto antes sair a transição, antes o time começa a caminhar e rumo ao seu planejamento, seus resultados. Exatamente. E se fosse somente a formação do elenco, embora seja bastante trabalhoso, a gente sabe disso,
a preparação também é trabalhoso. É uma gama de coisas que tem que ser feito. O exemplo, nós estamos aqui hoje com ele, com o programa do sócio-torcedor, uma gama de produtos, né? Uma série de coisas, equalizar as coisas trabalhistas, equalizar a adequação do estádio, uma série de coisas, então, que realmente demanda tempo e trabalho. Então, quanto mais tempo a gente perder, nós vamos ter uma resposta negativa, podemos ter uma resposta negativa mais à frente. Então, equalizar isso o mais rápido possível para que a gente possa direcionar o caminho rapidamente. A Márcia Jameli colocando uma questão que é a respeito dos produtos do Batatais Futebol Clube, né? Que a gente sempre tem muita dificuldade em adquirir esses produtos e muitas vezes até fica, com relação aos turistas, as pessoas que frequentam a cidade, com vergonha de não ter essa possibilidade de atender, né? Vocês pensam em algo nesse sentido, até com venda online ou outras plataformas aí para atender as pessoas interessadas? Então, todo esse plano de marketing envolve, né, o sócio-torcedor e um departamento de marketing que vai ser criado, né, presidente? Que vão ter pessoas. A nossa parte é um pouco mais do sócio-torcedor, dos ingressos, da venda online, sim, de ingressos, de brindes, né, com o torcedor ficando filiado ao programa. Mas, lógico que envolve a venda de produtos, a venda de camisetas, os royalties que pode ter com alguma empresa que venha patrocinar. A gente está para ajudar, né? A minha empresa, a nossa empresa que chama Total Player, que tem o programa do Eu Sou Torcedor, que é o programa, como eu falei, que está em mais de 40 clubes e instituições, a gente é uma empresa 360 graus, né? A gente, no mercado do futebol, pela expertise, pela experiência que a gente tem, a gente consegue agregar muitos parceiros e mais do que isso, a gente tem os cases de sucesso e os que não tiveram tanto sucesso, né? Então, a gente consegue, olha, aqui no Batatais, esse modelo pode dar certo, esse modelo eu acho que é difícil. A gente consegue ter esses parâmetros, essas informações, para passar, né, exatamente para o presidente, para eles tomarem a decisão. A gente é uma facilitadora de negociações e de implantação de sistemas, tanto na gestão como na parte do sócio-torcedor. Perfeito. Lobanco, parceria firmada, a gente vê essa ação pavimentando aí o futuro do nosso time, né? E continuam também outras tratativas e outras negociações com relação à questão prática aí de, né, elenco, técnico, tudo isso já também está discutindo em paralelo. Está tudo caminhando. Nós já temos, inclusive, alguns jogadores já praticamente acertados, né? Deveremos manter alguns, né, desse elenco desse ano, já estão bastante adiantado essas negociações. Nós estamos priorizando isso também, né, porque é importante, mesmo porque se a gente deixar isso para a reta final, nós poderemos perder alguns valores que a gente queria compor aqui no nosso elenco, né, do ano que vem. Então, a nossa ideia é começar agora no final de outubro, né, já os treinamentos, a apresentação da comissão técnica, da maioria dos jogadores, a parte de treinamento. Nós só precisamos ter a posse para que a gente possa efetivamente levar isso. Mas as coisas estão caminhando, sim, e estão indo muitíssimo bem, porque a gente está tendo uma resposta altamente positiva por conta de toda essa formação que nós estamos dando à nossa diretoria, às pessoas que estão envolvidas conosco. Então, isso está tendo uma resposta extremamente positiva. Isso é bom, né? Porque nós não vamos sair do zero, nós vamos sair já de uma situação já de certo, uma formação já de certo ponto direcionada por conhecer os atletas e tudo mais. Então, o caminho é por aí, sim, mas está tudo atrelado. Nós estamos caminhando com tudo, com muito trabalho, mas que nós vamos, com certeza, conseguir definir isso tudo, colocar tudo isso em prática e obter os resultados, com certeza. Porque não tem, se trabalhar e fizer a coisa da maneira certa, né, nós temos certeza que o trabalho será frutífero com absoluta certeza. Tenho bastante confiança nisso. Perfeito. Jameli, quero agradecer a participação. A gente está de portas abertas aí para depois continuar
falando um pouco mais desse programa e agradecer a parceria e a gente espera realmente que agora engrene aí essa questão do sócio-torcedor e que a gente tenha realmente quem valoriza o Batatais contemplado e prestigiado com o programa. Obrigado, é um prazer, parabéns pelo programa também, pela audiência. E é o começo de uma parceria que eu tenho a convicção de que pode gerar muitos frutos lá na frente. Foi como a gente falou, a gente veio aqui para ser parceiro, né? Para a gente fazer esse trabalho juntos, para a gente colher esses frutos aí nesse primeiro campeonato e por outros que vão vir aí. Lobão, obrigado pela presença, a gente espera aí cada vez mais ver o nosso Batatais crescendo, né? Não só em campo, mas administrativamente. Aguarda aí para poder definitivamente noticiar a sua posse e começar aí toda a tratativa de trabalhos oficialmente, não extraoficialmente como está agora. Obrigado, Luciano. Mais uma vez eu agradeço e estou sempre à disposição, né? E tenho certeza que todo o pessoal também que está envolvido virão mais vezes a Batatais também, para a gente ter uma preparação um pouco mais melhor e definir mais algumas coisas. E eu estou sempre à disposição e quero agradecer aqui e pedir o apoio de todo torcedor, a compreensão também, né, de todo esse trabalho que nós estamos fazendo, que são mudanças, mas que são extremamente benéficas a todos nós. Então, é isso que eu queria ressaltar e vamos seguir em frente com força, união, que nós vamos conseguir nosso objetivo. Quero agradecer a presença do Jameli e do irmão dele, que vieram aqui conosco hoje e que são pessoas que a gente deposita extrema confiança por saber de tudo que fazem e da empresa que possuem. Então, eu agradeço extremamente aos dois a presença e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom, o programa vai ficando por aqui. Nós reforçamos a todos os nossos espectadores, né, o pedido que evitem queimadas nesse período, né? Nós estamos aí vivendo um momento de muita seca, né, e qualquer ação nesse sentido acaba prejudicando. Nós tivemos vários focos de incêndio, várias grandes queimadas no município e ao redor dele nos últimos dias. Tá aí algumas imagens que mostram uma queimada de ontem à noite, tá certo? Então qualquer pequeno ato pode causar uma grande tragédia. Cuidado ao descartar lixos em rodovias, em terrenos não apropriados. Cuidado com latinhas, papéis laminados, vidros, bitucas de cigarro, né? Tudo isso pode gerar incêndios nesse período, tá certo? A você também, morador, né? Não coloque fogo em lixo, não coloque fogo em terrenos baldios. A gente está aí não só com a questão da ameaça da saúde das pessoas, né, com a fuligem que chega ao município, com as roupas, terrenos que ficam todos sujos aí em função dessa fuligem, mas o aumento de doenças respiratórias, também os animais que vivem nas matas e que acabam sendo penalizados e mortos com esses incêndios, tá certo? Queimadas são atos criminosos e devem ser denunciados, então ajudem a fiscalização nesse sentido e, em caso de ver alguém colocando fogo em algum terreno ou em alguma área, ligue para as polícias, ligue no 190 e denuncie. O programa de hoje vai ficando por aqui, voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, e você fica agora na companhia da TV Brasil.